Então, do mesmo jeito que o mercado evoluiu em um semestre de alta, agora nós temos o fechamento aí praticamente de um trimestre de alta, quase quatro meses de alta, né? Eu acho que ele vai lateralizar por um tempo e só depois lá na frente ele vai cair, tá? Em junho, julho. Então, se o mercado ficar lateral, em alta, né? Ou seja, ele estava subindo e ele começou a lateralizar, ou seja, perder força da tendência, ele tende a reverter entre junho e julho, geralmente no fechamento do Q2, tá? E aí ele vai querer buscar alguns alvos, né? O Ethereum, por exemplo, se a gente pegar aqui o Megafone, né? O alvo mais interessante dele aqui, realmente, e acho que até ele fez um bull trap verdadeiro aqui, ó, que ele saiu temporariamente e está querendo voltar para dentro, tá? Se ele voltar para dentro, ele valida o bull trap, tá? Então, se ele perder ao longo desta semana e na próxima semana, né, lembrando que tem mais dias ainda dessa semana, então o semanal ainda não fechou, mas se ele perder esta região aqui, pessoal, justamente voltando para dentro, depois dele ter saído um pouquinho e não conseguindo transformar essa resistência em suporte, a alta acaba aqui, tá? Se ele fizer isso, se ele ao longo dessa semana entrar dentro desta região do Megafone. Se ele entrar na região do Megafone, ele vai querer buscar no futuro o preço aqui dos $1.000 novamente, em um primeiro momento, e num segundo momento ele vai querer perder temporariamente o fundo anterior aqui, tá? E trazer um mercado lateral durante um ano inteiro, né? Então, essa é a minha tese, eu acredito que é o que vai acontecer, tá? Eu acho que o mercado vai cair e andar, fazer o fechamento lateral ao longo desse ano. Eu acho que tudo que subiu no primeiro semestre vai devolver tudo com juros no segundo semestre. Acredito muito que nós vamos ver ainda um movimento grande de baixa que vai provocar o medo nas pessoas e a depressão. E como ela é lenta, isso pode demorar meses para acontecer, então até o final do ano. Eu acredito que janeiro do ano que vem, pela minha projeção ali do Twitter que eu comentei com vocês, eu acredito que sim, janeiro a março do ano que vem, de 2024, a gente de fato vai iniciar a pernada de bull market. Acho que antes disso não vai acontecer a pernada de bull market. Porém, é um ano que não vale a pena ficar acumulando e comprando aos poucos? Não, esse é o melhor ano, né, para você ir comprando aos poucos e acumulando, porque 2023 está bem estabelecido que é o ano do plantio, tá? 2023, cara, a gente tem que ter a estratégia de ir comprando aos poucos, tá? E alguns detalhes e questionamentos importantes aqui que eu quero deixar para vocês é a divergência bearish. Então, nós temos uma divergência bearish bem estabelecida no gráfico do Ethereum. Ele tá fazendo um ombro, cabeça a ombro no RSI, o que indica que a força compradora se esgotou, tá? Então, ela teve uma grande força compradora aqui e agora a segundo movimento de força compradora teve um esgotamento. Como ela perdeu essa linha dourada aqui do RSI, isso significa que provavelmente a gente vai ver o mercado cair e lateralizar agora nos próximos dias e fazer um movimento aos poucos, né, de provocar a depressão mais para frente em meados de junho e julho, beleza? Então, assim, eu já estou, né, 10% comprado, 90% em dólar e fora da exposição, e várias altcoins eu vou estar vendendo, estar saindo, eu vou estar ao longo dessa semana de fora das altcoins, principalmente porque eu não sei se vai ser rápido essa queda, ou se vai ser vagarosa, se vai ser devagar, ou se ela vai ficar lateral. Então, impossível saber, eu preciso saber o tamanho da exposição, as coisas que eu posso controlar. O preço em si eu não posso controlar, mas a questão do preço assim eu não tenho como controlar, é uma coisa que está fora do meu controle. Mas o tamanho da exposição, a exposição ao risco que eu tenho vontade de ficar, eu posso controlar, né? Então, baseado naquilo que eu posso controlar, eu prefiro ficar de fora aí 90% em caixa, tá? Não recomendo ninguém fazer isso, faz o que vocês acham que é melhor para vocês, porque se o mercado disparar em alta, eu não quero ficar também assumindo culpa de ninguém ter ganhado dinheiro e assim por diante. Mas eu acho que esse aqui é um bull trap que eu acredito que vai acontecer, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu queria comentar com vocês. Então, altcoins já estão derretendo, o token Arbitrum, na minha opinião, ele vai cair a níveis de centavos, abaixo de $1, tá?
É um token que não tem justificativa nenhuma para ele sustentar um valor de 1,55 centavos. Acho que o token Arbitrum, ele tende agora, entrando na fase de depressão, a derreter violentamente, tá? Dólar produzindo, então, fundo duplo. Era justamente isso que eu tinha comentado com vocês. A próxima vez que ele conseguir romper a média 8 semanal, que é essa linha branca que vocês estão enxergando, próxima vez que ele romper a média 8 semanal, o dólar tende a se valorizar, altcoins e criptomoedas tendem a derreter de preço, porque com o dólar mais forte, os investidores acabam trocando as suas criptos por dólar, tá? O mesmo aqui, então, no total do tamanho do mercado de criptomoedas, aqui nós temos uma cunha ascendente de baixa, que mostra, então, a perda da força compradora no gráfico de 4 horas. No gráfico diário, temos o rompimento de uma LTA importantíssima. Acho que esse é o fim dessa alta das altcoins. Não chegou a bater 1,30 trilhões de dólares conforme eu tinha especulado. Eu acreditava que ele ia bater 1,30 mas ele bateu 1,25 trilhões, tá? Então 1,25 trilhões. E se ele perder a média 8 semanal, é retomada do bear market por mais 6 meses aí pelo menos, tá? O bear market, inclusive, a fase de depressão, inclusive, ela pode levar, pessoal, 9 meses a partir deste mês, tá? Então é só vocês contar de abril e soma mais 9 meses. Na minha concepção, depois de um parto de depressão, que é 9 meses de mercado derretendo aos poucos, com volatilidade baixa e volume baixo também, judiando de todas as pessoas, todos os investidores, a gente teria então um sinal perfeito para comprar fundo de longo prazo, tá? E o que, na minha tese, é uma das coisas mais importantes é entender o que está acontecendo com o mercado tradicional que quer se expor ao mercado de criptomoedas. Pelo menos essa era a narrativa antes da gente começar o bear market. Então todo mundo falava, não, porque dessa vez é diferente porque os institucionais estão comprando Bitcoin. Na verdade, aqui eu coloquei então um gráfico com o Coinbase barra BTC-USD. Aqui na Coin, essa Coin aqui, ela é nada mais nada menos do que um ETF, onde os investidores de alguns fundos de investimento eles se expõem em Bitcoin. E percebam que quando nós temos pessoas trocando dólares por Bitcoin, nós temos uma alta desse gráfico. Então, toda vez que nós temos bull market, nós temos esse padrão. Ou nós temos um respiro de alta, nós temos esse padrão. Como esse ETF ele foi lançado bem no final da alta, né, do mercado cripto, então como ele foi lançado ali pro final de 2021, logo depois o mercado começou a derreter. Então, desde lá, esse ETF, essa exposição dos investidores institucionais ao papel, né, ao Bitcoin, está caindo. Então, apesar da alta recente, apesar da gente ter visto, então, uma alta aí de junho, né, se vocês pegarem esse frame aqui, ó, de junho até agosto, nós tivemos, então, alguns investidores comprando e se expondo em Bitcoin em bancos, né? Então, o cara entrava lá na continha dele do Nubank e comprava Bitcoin. Isso lá nos Estados Unidos, tá? Vamos dizer assim. Só tô usando o Nubank como exemplo aí de um banco que você pode se expor a criptos, tá? Então, nesse momento aqui, o pessoal começou a se expor em Bitcoin e criptos. Outra vez que a galera se expôs foi justamente aqui, ó, de janeiro a março desse ano, tá? Então, de janeiro a março, só que agora ele já voltou a baixa, tá? Então, a tendência se a gente tem a tendência da média 8 para baixo, a gente tem que respeitar que a demanda compradora ou exposição em bitcoins em contas bancárias americanas caindo, faz com que a gente vê que a demanda está muito baixa para sustentar uma continuidade de alta. Para a gente ter bull market, a gente teria que ter esse indicador fazendo um rompimento semanal. Em algum momento vai acontecer, tá? Em algum momento nós vamos ter a entrada do bull market, mas pelo visto não vai ser agora, tá? Então, se ele perder, e tá com cara de que vai perder essa região aqui, então se ele perder durante uma explosão de volume, a gente vai ter uma demanda menor ainda, mais pessoas vendendo bitcoins e trocando bitcoins por dólar, beleza? Então, o Bitcoin ele voltou a perder aí valor e interesse perante o dólar nessas instituições que
vendem ETFs ou exposição de criptos ou de Bitcoin e trocam por dólar, tá? E a outra empresa aí, uma empresa que eu quero ver é a MicroStrategy contra o Bitcoin. Então a MicroStrategy também é a mesma coisa. Enquanto nós temos bull market, a MicroStrategy teve um aumento na sua exposição em Bitcoin e desde então nós estamos fazendo agora recentemente topos e fundos descendentes, apesar do rally de alta que nós tivemos agora no início do ano, que apareceu aqui, né? Os investidores preferem, né, sair da exposição em Bitcoin do que ficar comprados em Bitcoin. Então, enquanto isso aqui está fazendo topos e fundos descendentes, mesma coisa, eu gostaria de ver esse gráfico aqui subindo para sustentar um padrão de alta, né? Por enquanto, me parece ainda bastante perigoso, porque nós estamos na região das médias móveis do MACD abaixo do nível 0, mostrando o mercado contracionista, o mercado baixista, apesar da alta recente. Por isso que o RSI e o MACD eles estão andando já numa direção totalmente oposta ao preço, tá? Então, S&P 500 essa semana também vai retestar a região 4.200. Achei que já ia ter rompido, não conseguiu romper, está com dificuldade de rompimento. Se o S&P 500 não conseguir romper e perder a média 8 semanal, ele tende a lateralizar por mais tempo. Com a lateralização a mais tempo até entre junho e julho, se a gente perder em junho e julho esse suporte dos 3.800, a gente retoma um bear market mais agressivo. Agora, por enquanto, se ele só rejeitar, ele vai andar mais lateralmente e o mercado como um todo pode andar mais lateral também, tá? E a liquidez do mercado total de criptomoedas indo pro saco. Eu quero só fazer aqui um convite especial para vocês. Nós vamos lançar a segunda turma do Crypto Blinders. Crypto Blinders aí que possui o mestre das carteiras, mestre das on-chain, mestre de gerenciamento de risco, mestre da alavancagem. Então, existem vários cursos lá dentro.